Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Conexão X. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Caio? Como vai você? Tudo ótimo, vou muito bem e adoro estar aqui na TV Galáctica contigo. Nós também adoramos que você esteja, viu, Caio? Gratidão pela presença, por ter aceitado o convite. Bom, eu quero informar o pessoal da TV Galáctica, os nossos ouvintes aí, que nós teremos uma série de programas com o Caio, onde nós falaremos tudo sobre política envolvido com espiritualidade. Caio é jornalista, é advogado, mas antes de tudo ele é um conscienciólogo. Ele escreve livros que abordam os temas de ufologia, espiritualidade, consciencialidade, e ele vai falar sobre esses temas baseados nesse assunto que é tão amplo. Bom, Caio, vamos começar aqui falando de globalismo, né, e espiritualidade, que é um assunto que está muito em pauta hoje, né? Quais os países, Caio, envolvidos nesse projeto de poder e quem comanda isto extrafisicamente? Eu vou precisar de um tempinho para poder explicar bem isso. Vamos lá. Tá, pode ficar à vontade. Maravilha. O globalismo, ele é um movimento político internacional. Ele tem vários objetivos. Ele tem um objetivo econômico, que é expandir a globalização no planeta. O globalismo é um movimento político internacional. Globalização é outra coisa. Globalização é a união dos mercados internacionais, é outra coisa. Mas o globalismo, ele defende a globalização econômica e os países envolvidos são três blocos, tá? Você tem o esquema russo-chinês, você tem o esquema judaico-americano e você tem o esquema islâmico. O esquema judaico-cristão, judaico-americano, eles implantam os princípios conservadores para expandir o capital. O esquema russo-chinês, ele trabalha em duas frentes. Dentro da Rússia e da China e do Oriente, eles implantam princípios conservadores para expandir o capital e empurram pautas progressistas identitárias para o Ocidente, Europa, Estados Unidos, Brasil. E o esquema islâmico, ele aplica princípios da religião islâmica muçulmana para expandir a sua economia. Com relação à parte extrafísica e espiritual, você tem amparadores de um lado, obsessores de outro, e no campo ufológico é que tem as suas diferenciações. Porque você tem a questão de reptilianos, um determinado bloco, você tem a questão de sirianos, pleidianos e outro bloco, você tem outras alienígenas envolvidas nesse jogo todo aí que eu espero, com o passar do programa, explicando cada um. Legal, Caio. Ô, Caio, como resistir a esses projetos e não participar deles? A gente está vendo esse momento muito confuso no nosso planeta, no país, aliás, né? Como que a gente faz para não participar disso, principalmente nesse momento, Caio? Porque a gente fica muito chateada com tudo que está acontecendo, né? Tem três formas de atuação. A primeira forma, praticar assistência contigo mesmo. Você precisa identificar suas qualidades e potencialidades e desenvolvê-las, identificar e dissipar seus defeitos. Indivíduo forte, famílias fortes, sociedade forte, Estado forte. Segundo, fazer assistência com o teu próximo. Então, quando você evolui e faz teu próximo evoluir, são duas pessoas fortes, duas famílias fortes, sociedade forte, Estado forte. E a terceira forma de atuação é o famoso votar certo, votar corretamente, votar em pessoas e partidos políticos que não são comprometidos com o sistema, que são independentes e autônomos, principalmente, que amam o seu próprio país. E existem esses partidos, Caio? Existe? Os partidos existem, por incrível que pareça, mas são a microminoria, são sempre aqueles que nunca ganham para nada, não têm acesso a fundo partidário, não têm acesso a fundo eleitoral, não têm acesso à mídia, não têm acesso a nada. Não, então tá bom, porque como eu estive no meio político, eu fiquei um pouco abismado, e você sabe disso.
Como você enxerga o que está ocorrendo em nosso país e como nós devemos nos portar diante disto? Quando eu estou falando isso, inclusive sobre essa questão política que tem essa questão imunizar as massas, né? Como é que você vê tudo isso? Existem 3 formas de imunização. A primeira imunização para a prevenção de doenças, fortalecimento da sua saúde. A segunda forma de imunização, ela contém chips intrafísicos para dominar fisicamente, psiquicamente, espiritualmente. E você tem a terceira forma de imunização, que possui chips etéreos, sutis, invisíveis, que também servem para dominar a sua psique, seu espírito, seu emocional, seu tudo. Então, cada caso é um caso que a gente precisa discutir nos futuros programas uma forma específica de eu denunciar o que é ruim e mostrar o que é bom. Caio, quais as ideologias, né, que estão envolvidas com esse projeto nefasto e a que comandos servem extrafisicamente? São reptilianos, são draconianos, são apenas arcontes? O que eles são? Quais as ideologias que estão envolvidas? Isso. Com relação às ideologias, você tem a social-democracia na China, que está fazendo a China ser uma potência econômica, e a China, para continuar crescendo e dominando o planeta, expandindo sua força econômica, ela empurra o liberalismo no Ocidente. O liberalismo econômico, ela quer comprar todas as estatais de um país, ela quer comprar todo o território de um país, e ela também empurra o liberalismo moral. Então, vamos destruir a família, legalizando o aborto, legalizando as drogas e legalizando outras coisas. Com relação à parte alienígena, qual é o principal símbolo da China? A própria China não esconde quem ela é. O principal símbolo dela é o dragão. O dragão representa quem? Não precisa ser muito especialista em ufologia. Dragão representa os reptilianos. Então, em nenhum momento ela está escondendo para quem ela trabalha. Verdade. Bom, olha, Caio, por detrás disso, jogo político espiritual por detrás disso. Uau, excelente pergunta. Quando você vive num país que está bebendo de pautas identitárias que são nefastas ao indivíduo, você faz com que toda a população daquele país estagne seu processo evolutivo, não consiga evoluir. Vou dar um exemplo bem clássico e bem fácil de se entender. Quando você vive num país que faz de tudo para legalizar o aborto, você aumenta seu karma porque está matando uma vida. Já começa por aí. Ajuda a destruir o corpo da mulher, que automaticamente vai bloquear, fazer com que ela produza energias negativas para a sua própria vida. Não satisfeito com isso, o aborto, além de tirar uma vida do filho e estagnar a evolução espiritual da mãe e do pai, ele ainda prejudica todo o país, porque ele diminui a taxa de natalidade daquele país e esse país será invadido por forças estrangeiras de forma lenta e gradual, sem dar um único tiro, porque quando você diminui a taxa de natalidade do país, a força estrangeira faz o contrário. Ela proíbe o aborto e aumenta a sua taxa de natalidade e manda seus nacionais povoarem esses territórios. Então, você não evolui espiritualmente, você mata o seu filho e ainda ajuda a invadir o seu país, porque os outros lá, principalmente os chineses, aumentam a sua taxa de natalidade. Os chineses. Nossa, é bastante sério, né? Você está me ouvindo, Caio? Quais seres... Estou te ouvindo. Quais seres e influências espirituais comandam estes projetos e qual o poder que desejam obter sobre as nossas vidas? Nós estamos vendo claramente, principalmente aqui em São Paulo, uma manipulação muito grande
por parte de governos, inclusive tirando muitos direitos do povo, né? E quem está por detrás desses governos que estão servindo a esses interesses? Bom, vamos lá. Como é que funciona o governo profundo e a nova ordem mundial? Você tem a classe política, você tem os milionários, bilionários, trilionários, você tem os reptilianos e você tem no campo extrafísico espiritual os magos negros. Assim é formada a nova ordem mundial. Mas tem duas raças que no intrafísico trabalham arduamente no domínio da elite mundial e dos políticos. Uma eu já falei aqui, são os reptilianos, os arcontes, e tem o Homo capensis também. Então você tem a dupla reptiliano e Homo capensis manipulando os políticos, a elite mundial, a serviço do Império das Trevas, dos magos negros no campo extrafísico. Caio, tá tudo bem aí? Eu acho interessante que toda vez que eu fazer uma live com o Caio, que é um assunto que vem para trazer muito esclarecimento, acontece N coisas para não ocorrer, né? Bom, Caio, qual o poder que esses seres desejam sobre as nossas vidas? Porque existe alguma coisa em tudo isso que eles querem comandar o ser humano, desconectar o ser humano do seu self, do seu eu superior? Como é que funciona isso? Eles querem estagnar a evolução espiritual de cada indivíduo, eles querem se alimentar das nossas energias conscienciais o máximo que puder, e os reptilianos, em forma específica, querem exterminar a raça humana para poder, de vez, povoar e viver nesse planeta. Na superfície, né? Uma pergunta muito... como você vê a queda, né, do Trump nos Estados Unidos e a ascensão de Biden? Que, aliás, foi bastante estranho, né? Mas eu acho que você é a pessoa que tem mais know-how para discutir sobre isso. Fala para mim, Caio, como é que você vê isso? Trump é o líder máximo dos conservadores e você tem o Obama e a família Clinton, que são os líderes máximos dos globalistas. Para mim, todos fazem parte da nova ordem mundial, só que são forças que brigam dentro de si para ver quem estará na liderança da dominação. Vou dar um exemplo básico aqui. Isso ocorre nos partidos políticos, nos movimentos sociais, nos sindicatos, toda forma de grupamentos humanos, há facções que brigam entre si lá dentro. Um exemplo bobo, um partido político, por exemplo. Um partido político de esquerda. Dentro desse partido, você tem a facção dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas, dos social-democratas, que brigam dentro do partido para poder liderar o partido num determinado período eleitoral. A mesma coisa ocorre na política mundial. Você tem os conservadores, você tem os globalistas, você tem os árabes, e todo mundo briga com todo mundo, mas as três facções fazem parte da nova ordem mundial. É o mesmo time, é o mesmo partido político, mas eles brigam entre si para a liderança do movimento. Essa eleição era do Trump, com certeza absoluta, foi uma fraude muito escrota, mas é briga entre facções. E aí os democratas foram mais capazes de dar essa volta, essa rasteira no Trump, e vão agora liderar a nova ordem mundial, acelerando o avanço do globalismo no planeta. Caio, como que você vê essa ascensão do Biden na questão Brasil, a nível tanto físico quanto espiritual? O Brasil tem que começar a rezar, a orar, a meditar, a exteriorizar energias positivas, porque sempre que tem um partido democrata na presidência dos Estados Unidos, ele é muito ruim para o Brasil, porque ele aumenta as tarifas das exportações brasileiras. Então, ele encarece o produto brasileiro para ter dificuldade de competir com os produtos americanos. Mas com o Biden vai piorar mais ainda, porque o Biden já deixou bem claro
que a Amazônia não é do Brasil, de acordo com a leitura demoníaca dele, e ele vai sim intensificar os ataques à floresta amazônica, ele vai começar a aumentar a tributação em cima dos produtos brasileiros para o brasileiro perder o mercado consumidor americano. Então, pode ter certeza que o que ele puder fazer para piorar mais ainda a economia do Brasil, que está horrorosa, ele vai piorar. Com relação ao aspecto espiritual, só dele ser um cara psicopata, um cara com sérios transtornos mentais, emocionais, só dele ser um cara vendido a grandes potências como a China, só dele ser um cara ultra mega materialista, que não tem nada a ver com espiritualidade sadia, cosmoética, é um cara que vai trabalhar intensamente para o avanço do Império das Trevas, para o avanço dos reptilianos no mundo. Entendi. Isso está bastante claro para mim também, viu, Caio? Eu acho que também para o pessoal, porque a gente sente uma preocupação geral. Caio, como você vê, você está no Rio, mas você é como você vê o cenário para 2021 para o Brasil, tanto político e espiritual, e como nós devemos nos portar perante tudo isso que está ocorrendo? Eu costumo falar que eu estou muito ansioso para ver como é que vai terminar 2021, porque eu costumo dizer que é um ano da loucura. Se você seguir a razão, a matemática, a política, a tendência é o Brasil virar África. É tudo dar errado, tudo piorar. Porém, o aspecto espiritual está me animando, porque quem está regendo o planeta é a deusa da prosperidade, é a mãe do ouro, é a mãe da riqueza, é a mãe da fertilidade, que no candomblé se chama Oxum, e na mitologia grega se chama Afrodite, na mitologia romana se chama Vênus. Então, o nome você escolhe qual que acha melhor. Mas é ela que está na regência planetária. Então, por que eu digo que é um ano da loucura? Porque será um desafio. Quem vai vencer? A razão matemática do caos ou a espiritualidade da prosperidade? Quem vai vencer esse duelo? Por isso que eu digo que é um ano da loucura. Eu quero ver quem vai vencer esse duelo no dia 31 de dezembro de 2021. Ô, Caio, pode ir continuando o programa, que a Cris está voltando, já um probleminha técnico por causa de muita chuva, mas, por favor, continua falando, que o pessoal, inclusive, está muito perguntando, quando você falou dos reptilianos, dos humanos, inclusive tem aqui a Márcia, ela falou, os répteis são os próprios humanos, porque dizem outras raças. Ela fez um comentário um pouco cômico, né? Mas, preste atenção, a raça reptiliana ela é alienígena, já existe há bastante tempo, ela está aqui desde o início da humanidade, ela é doida para tomar o planeta Terra dos humanos e está quase conseguindo, infelizmente. Existe realmente um plano de despopulação mundial, Caio? Existe sim, isso é a ideia de reptiliano, ratificado pela elite mundial, trabalhado intensamente pela classe política internacional. E o que está acontecendo? O aspecto ufológico é o seguinte, o reptiliano quer exterminar a humanidade do planeta para tomar o planeta de vez. Ok. Mas tem um aspecto político. O que a China está fazendo? Ela aumenta a taxa de natalidade dela, e ela quer diminuir a taxa de natalidade do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, para povoar esses países, sem dar um tiro, dominar o Estado, o território, sem iniciar guerra nenhuma. Já parou para perceber como é que todo lugar do Brasil tem muita lanchonete, padaria e bares de chineses, e nunca é um chinês, é sempre um casal, um homem e uma mulher Sim. com seus filhos? Ou Sim. seja, já estão povoando o Brasil. O Brasil está passando por um novo processo de colonização, só que dessa vez com o chinês. Sim. Eles estão povoando o Brasil e querem que o Brasil diminua sua taxa de natalidade.
com legalização de drogas, aumento da taxa de aborto, aumento da taxa de homicídio. Isso é bem claro, o Brasil já está sob ataque e ninguém está dando conta disso. Do seu ponto de vista, nós já estamos numa guerra, uma guerra tecnológica, vai existir realmente, já está para ocorrer esse governo totalitário, tecnocrático? Como você vê isso? Sim, a elite mundial, ela domina a tecnologia e a ciência, é tudo dela, já não é mais do Estado, é tudo do privado. Eles vão dar aula para Stalin, para Hitler e para Mao Tse-tung como se faz uma ditadura. E o que eu estou achando de forma triste e ao mesmo tempo cômica, porque o que vai acontecer no planeta, se a gente não reagir, vai ser assim, ó. O mundo será povoado por chineses. E os reptilianos vão exterminar os chineses e vão tomar o planeta. É isso que vai acontecer. O chinês acaba com o europeu, o americano e o brasileiro. E o reptiliano acaba com eles. Assim caminha a humanidade. Entendi. Ô, Caio, mas a gente não tem amparo para isso? Como fazer para acessar esse amparo para que a gente possa mudar esse panorama, né, que estamos caminhando? Que é o que a gente vê, por exemplo, eu vejo aqui em São Paulo as pessoas perdendo seus direitos, né, trabalhador perdendo seus direitos, ganhando cada vez menos, produtos aumentando cada vez mais. O que na tua opinião, na tua pesquisa, eu sei que você é escritor de livros também, como que nós devemos agir para poder derrubar esses governos totalitários tecnocratas aí? Ocorre o seguinte, Cris, a humanidade sempre teve muito amparo dos espíritos evoluídos poderosíssimos que estão aqui nos amparando, que são os amparadores, evoluciólogos, os serenões, consciências livres, os deuses, os orixás, as entidades, está todo mundo aqui amparando. Mas o que adianta o espiritual fazer mais de 100% a sua função e o físico, o intrafísico, nós, a humanidade, não fazer nem 1%? Por que o Brasil está sendo dominado rápido pela China? Porque nós temos o pobre lutando para comer, a classe média lutando para pagar boleto e a elite gastando dinheiro e se enchendo de mulher. Ninguém quer saber de Brasil. Ninguém quer saber de patriotismo. O milionário, ele quer ter a esposa e 5 amantes e curtir as mulheres em Paris. Ninguém quer saber de Brasil. Ninguém quer saber de patriotismo. Os nossos generais, que deveriam lutar pela nossa soberania nacional, só querem aumentar o seu soldo no final do mês. Pois é. Ninguém quer saber de Brasil. Aliás, é assustador ver que, num momento como esse que está acontecendo, a gente não tem uma posição dos militares no Brasil, né? É uma questão bastante estranha, nessa falta de posicionamento, né? Por 2 motivos. Porque nós temos nas Forças Armadas 10% de pessoas vendidas para as grandes potências como a China e 90% de retardados alienados. Não são mais pessoas, mas são retardados. Não sabem ler o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e não querem estudar. Só querem saber de aumentar o seu soldo no final do mês. Pois é. É muito triste, é muito lamentável isso, mas eu espero que venha uma força aí dentro desses jovens que estão chegando agora e que possa ajudar a fazer essa diferença. Mas, pessoal, só um minuto, viu, Caio? Caio vai estar conosco no Conexão X aqui na TV Galáctica toda terça-feira. E nós vamos falar muito, porque hoje nós tivemos um problema violento de internet, tivemos picos de caídas de energia. Então, Caio, para fechar esse bloco que vai entrar o programa da nossa querida Karen Rodrigues, logo após essa tua mensagem, o que você espera desse 2021 e desse imunizante que está sendo distribuído pelos governos? Deixa a sua mensagem aí, cara. O que você espera de tudo isso? Eu estou muito preocupado. Então, eu vou dar 2 orientações aqui. Cautela, beber água e canjos de galinha não fazem mal a ninguém. E assim eu encerro minha participação hoje no programa. Cautela, muita água e canjos de galinha não fazem mal a ninguém. Caio,
Gratidão, desculpa, né? Não foi culpa nossa essa caída, mas eu fiquei muito honrado em estar com você. Caio veio para responder e nós faremos muitos programas esse ano aí sobre esses temas. Nós precisamos ser politizados, pessoal. Politizados e conhecer mais espiritualidade, saber quem está por trás desse jogo, não é verdade, Caio? Somente esclarecimento que vai salvar esse país do caos. E eu conto com você, viu, Caio? Eu conto com você também que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu quero agradecer ao Caio Mirabelli hoje, que é advogado, jornalista e conscienciólogo, escritor de vários livros, está aí cedendo seu tempo, trazendo todo esse conhecimento de forma amorosa e fraterna. Gratidão, Caio, uma honra estar com você. Até próximo, Caio Mirabelli. Estaremos juntos aí, pessoal. Gratidão, Caio, um beijo para todos vocês. Gratidão. Um beijo.